E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar um videozinho estendendo um pouquinho sobre as nossas questões de React. E uma das coisas que o pessoal me pergunta bastante é como é que funciona esse papo de rotas, né? Para a gente entender um pouquinho sobre isso, vamos voltar um pouco nos primórdios, como é que funcionam as coisas basicamente na web. Hoje a gente tem, se vocês pegarem páginas de sites estáticos, pegarem páginas de sites em PHP, em qualquer outra linguagem, basicamente nós não temos nada muito dinâmico. A gente tem diretórios, subdiretórios, onde nós vamos navegando e dentro desses diretórios eu tenho um arquivo index, por exemplo, e sobre esse arquivo index eu acabo caindo, né, nessa URL diferenciada. Então, se a gente pegasse um site, por exemplo, professorfeijó.com.br/contato, na teoria, o que, que nós temos sendo servido pelo servidor web? Eu tenho a pastinha contato e dentro da pastinha contato da folder eu tenho o index.php, index.htm, que vai mostrar o conteúdo, né, da página que quando o usuário acessar o barra contato. No React, em aplicações ricas, a gente costuma utilizar o conceito de rotas, né? Então, rotas basicamente continuam sendo servidos por essas URLs, a gente continua tendo as URLs, mas isso é manipulado através do histórico do navegador, no history, né? Na parte de navegação do location da URL, que nós fizemos o controle dessas rotas, isso tudo é interpretado pelo JavaScript. Basicamente, para poder trabalhar com esse React é uma coisa muito simples, tá? Nós vimos no vídeo anterior como criar uma aplicação utilizando a dependência do Create React App. E em cima disso, nós vamos estender a nossa aplicação. Vou começar uma do zero, obviamente, para deixar o conteúdo mais limpo dentro do repositório para vocês. Mas a gente vai acabar criando, vendo como é que funcionam essas questões das rotas dentro da linguagem, né, da tecnologia do React. Basicamente, o que, que nós precisamos? Nós temos que ter a nossa aplicação funcionando já, rodando. Então, eu vou abrir uma aplicação bem simples para vocês aqui. Eu vou dentro desse diretório do Quarentena, que eu vou disponibilizar o link para vocês no GitHub e na descrição do vídeo depois. Nós podemos dar o npm start simplesmente para subir a nossa aplicação. Tá? Ele vai subir o servidorzinho aqui em Node e vai abrir aqui numa URL no navegador para nós, na porta, provavelmente porta 3000. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, basicamente, que nós temos, está carregando ainda a app, certo? Deixa eu puxar para o ladinho aqui um pouquinho. E aqui eu tenho um bem-vindo, bem simples, bem básico, dentro do meu app.js eu tenho um H1 mostrando o nosso bem-vindo aqui. O que, que eu preciso fazer? Na teoria eu criaria links e esses links apontariam para URLs diferentes se eu estivesse criando uma aplicação no modelo antigo, no modelo padrão, que é o que eu estava explicando anteriormente. Mas o que, que nós vamos fazer aqui? Nós vamos inserir uma dependência dentro do nosso package JSON. O atalhozinho básico aqui do Visual Studio Code, Ctrl P para procurar um arquivo, então vou procurar o package JSON aqui. E dentro das nossas dependências nós vamos adicionar a nosso cara que controla as rotas. O que a gente vai utilizar aqui, eu costumo deixar por ordem alfabética, a mania, tá pessoal? Mas então, React Router DOM, ok? O React Router DOM, ele faz essa manipulação pelo DOM, pelo HTML, pela URL do location do browser de vocês e faz todo o controle dessas rotas conforme vocês determinarem dentro da aplicação. Normalmente eu boto o asterisco, faço a instalação, depois pego a versão que foi no package lock, mas não vamos se perder a isso. Se prender a isso, eu vou botar direto aqui a versão 5.2.0, que é a versão atual que nós temos aqui, tá? Engessado já para garantir que eu vou manter essa versão, não vai afetar minha aplicação se houver algum update. Vou parar meu servidorzinho e vou dar um npm install. Tá? Ele é bem rápido aqui, ele vai fazer a instalação e a configuração para vocês. Basicamente, vamos entender um pouquinho. A gente vai criar as nossas rotas, mas vocês conseguem estender essa estrutura de rotas, né? A minha rota ela vai basear-se em cima de uma URL e em cima dessa URL ela vai entregar um conteúdo. Esse conteúdo ele pode ser um conteúdo que já está dentro do meu app, ó, já funcionou, ou um conteúdo que eu vou carregar via componente, tá? Mas esses são outros 500. Vamos pegar pela parte básica aqui. Agora que eu tenho esse cara funcionando, posso voltar a dar meu npm start para deixar meu servidorzinho rodando. Tá? Nada disso vai afetar. Usualmente aqui dentro da minha aplicação, acho que ele vai abrir uma tab nova do browser aqui para nós, uma instância nova. Basicamente o que nós temos aqui, ele continua rodando do mesmo jeito que anteriormente, mas aqui dentro do app eu posso fazer a importação do cara que trabalha com as rotas para mim. A primeira coisa que eu tenho que ter dentro do nosso componente
são a necessidade de alguns objetos, de alguns métodos para poder manipular a nossa cara das rotas, tá? Então a importação basicamente que nós temos aqui, nós vamos importar algumas coisas do nosso React Router DOM. Não vou trazer tudo porque eu quero explicar para vocês basicamente como é que as coisas funcionam. Então pensem bem, a app de vocês ela é o container principal da aplicação. Tudo começa daqui e é aqui que a gente vai tendo as ramificações da nossa app. Começa nascendo dentro do app.js. O que eu vou precisar aqui dentro? Eu vou importar um cara chamado browser router, mas a gente costuma renomear ele, a gente dá um alias para ele chamado de router, ok? Então esse routerzinho que eu estou fazendo a importação aqui, eu vou envolver a minha aplicação com essa rota. Eu digo, olha, essa aplicação trabalha com rotas, então rota começa, é a primeira tag que nós vamos ter e é a última que fecha dentro da nossa aplicação. Então aqui eu vou ter o meu router e, opa, embaixo eu vou ter ele funcionando aqui. Tá? Lá dentro da nossa aplicação continua tudo normal, se eu der um refresh aqui, automaticamente ele vai estar refletindo essas alterações. O que eu preciso agora dentro dessa estrutura? Eu preciso ter uma maneira de montar os meus links. Tá? Os links que vocês vão ter, em vez de vocês utilizarem a tag A, a gente vai importar do router também um link. Tá? Então essa propriedadezinha aqui que a gente está importando aqui para dentro do linkzinho vai servir para construir os nossos links do nosso menu, por exemplo. Então já que eu tenho o meu bem-vindo aqui, antes do meu bem-vindo, eu vou colocar uma espécie de menu bem simples, tá pessoal? Então, em vez de usar uma tag A, como a gente utilizaria, a gente vai usar a tag link aqui, só que com L maiúsculo. E ela tem uma property que é o to, para onde nós queremos mandar o usuário. Então vai ser para um barra, a gente está na home, né? Vou botar aqui para um barra about, por exemplo, um barra sobre, qualquer coisa. Ok? Então, nesse cara aqui, logicamente eu boto o conteúdo que vai ter na minha estrutura aqui em cima. Então nós já temos aqui um about e o bem-vindo aqui. Tá? A gente fica se coçando para botar um CSS, mas não vamos perder tempo com isso ainda. Tá? Vou criar mais uma aqui para nós, que eu vou chamar de contato, por exemplo. Contact, né? Já que a gente está usando inglês ali. E aqui em cima eu vou botar o contato. Então, temos dois links lá. Se eu clicar aqui dentro, o que acontece? Vocês podem ver que o link aqui em cima ele já troca para vocês. Se fosse uma aplicação das antigas, né, não gostei das antigas, mas uma aplicação no formato normal, o que aconteceria? Ele iria dar um not found, dizer não existe a pasta contact, não existe nenhum conteúdo dentro dela. Aqui não, ele faz a troca via JavaScript, a manipulação da URL do navegador, mas sem afetar a renderização da página de vocês. E o legal é que isso tudo aqui continua sendo mantido. Ó. Mesmo que eu troque e der um refresh, eu não perco aquilo lá. Continua lá em cima para nós. Tá? Vou voltar aqui para o root, para o raiz. E agora, como é que eu carrego o conteúdo dessas rotas que nós estamos criando? Aí que entra a grande jogada. Eu preciso fazer alguma coisa que fique testando cada uma delas. Quando eu trocar lá em cima, ele verifica se existe essa rota declarada e carrega o componente e o conteúdo que eu preciso. Então essa troca é como se fosse, né, uma escolha, um switch. Então nós temos um carinha aqui chamado switch, né, um statement chamado switch dentro do nosso React Router DOM, que vai nos possibilitar fazer esse mapeamento do que nós queremos aqui dentro. Vejam bem como é simples. Ó. Embaixo desse H1, vou botar um HR só para separar, para ficar um conteúdo visual aqui, ó, aparecer o nosso HRzinho lá. E aqui embaixo eu vou fazer a abertura dessa nossa tagzinha chamada switch. Então ela abre e fecha aqui embaixo. Dentro dela que eu vou ter os componentes que vão ser carregados. Clicou em About, carrega essa rota. Clicou em Contact, carrega essa rota. E assim por diante. Tá? Lembrando que aqui está tudo solto, mas a gente pode deixar as coisas depois separadinhas em diretórios, componentes e assim por diante. Então o que eu vou criar aqui primeiro? Eu preciso de uma rota. Eu vou mapear uma rota aqui dentro. Só que essa rota eu também tenho um cara, eu já estava colocando antes aqui. Espera aí, vamos voltar aqui, fim pela ordem. Eu vou importar um carinha chamado route aqui de cima, um outro statement que nós temos aqui dentro. E daí sim, eu vou usar esse cara como um componente aqui, route, não router, o router é o paizão de todos ali, e depois eu vou ter o route, e dentro desse route eu discrimino qual é que é o path. Então, a rota que eu quero criar agora é a rota about, ok? Dentro desse abre e desse fecha dessas tags é que vocês vão ter a implementação do que vai ser entregue de conteúdo visual para quando eu estiver no barra about. Então vamos colocar alguma coisa que eu usei um H1 lá em cima, vou botar um H2 aqui, né? About
page, ok? Então vejam que uma rotinha eu já deixei mapeada ali dentro. Se eu voltar aqui para minha estrutura agora e clicar no meu about, tá lá, about page, certo? Então funciona mais ou menos como uma single page application, um SPA que nós falamos. Ele não dá um reload na tela para vocês, tá? Então ele carrega exatamente, que é o conceito da React, né? Carregar fragmentos do conteúdo sem a necessidade de renderizar tudo novamente. E ele já carregou nosso conteúdo aqui dentro, tá? Vamos criar outra rota que nós temos aqui, mais um route. E o path, qual é que é o path desse cara? É o contact. E aqui o conteúdo desse itemzinho, vou botar um H2 para seguir o mesmo padrão, tá? Então, contact, aqui, page, ok? E aqui eu posso ter inúmeras rotas, certo? E daí eu consigo fazer o negócio começar a crescer de uma maneira bem interessante, conforme for evoluindo. Agora nós temos aqui a nossa rota de contato e a nossa rota de about. Ok? Vocês podem ver aqui um teste clássico, seleciona o bem-vindo aqui, e se eu trocar as rotas aqui em cima, vocês podem ver que ele não diz seleciona, ou seja, a página não é recarregada. A página continua ali e ele só recarrega o miolozinho de onde nós estamos mandando, a partir de onde a gente colocou a nossa estrutura. Ok? Feito isso, coloca um CSS, estiliza, separa esse cara em componentes, ok? Tá? Uma base, gente. Vamos pegar aqui a nossa estrutura, aproveitar que a gente já está com a mão na massa. Esse daqui é o básico de rotas, tá? Então, se eu quiser sobreviver, criar uma estrutura básica, isso daqui é o suficiente para nós termos a nossa implementação. Vamos pensar em deixar as coisas um pouquinho mais bem estruturadas. Eu não vou fazer dos dois, tá? Vou fazer de um só para a gente exemplificar. Então, entendam isso como uma extensão do que a gente estava vendo. Termina ali, mas aqui um extra. Dentro do meu diretório source, eu vou criar uma pastinha chamada components. E dentro do components eu vou ter uma pastinha específica para esses componentes que eu estou criando de rotas. Né? Tem gente que utiliza o artifício de home, de pages e assim por diante. Tá? Mas vou criar um componentezinho qualquer aqui dentro. Vou chamar esse componentezinho aqui de about. E dentro dele eu vou ter meu index.js do about. Ok? O que eu preciso fazer nesse cara? Vou dar um importzinho aqui do React, from React. E vou criar um componente qualquer. Então, como nós já vimos em vídeos anteriores, né? No vídeo anterior, eu vou ter aqui um export const. Vou chamar esse cara aqui de about. E ele vai ser uma arrow function bem simplesinha. Ela não simplesmente vai entregar o nosso conteúdo aqui. Nós temos lá um H2 do About Page. Vou colocar aqui dentro um H2 About Page, tá? Usando componentes. Só para a gente saber realmente que o negócio está diferindo na hora de a gente fazer essa chamada. Export default do meu About. Pronto, temos um cara lá separado chamado About que está dentro dos componentes pronto para ser usado. Aqui dentro da minha aplicação, a única coisa que eu vou fazer, eu vou importar esse carinha. Import about from ./components/ about, que foi a pastinha que vocês acabaram de criar lá. Certo? Visualmente, gente, não mudou nada. Tá? Não estamos nem chamando desse componente ainda. Qual é que vai ser a estrutura dessa rota? Em vez de eu montar todo o meu HTML aqui dentro, eu deixei separado. Eu vou tirar aquele H2 do about, olha lá. Ó. E aqui a gente vai chamar o nosso componentezinho, about. Não estou passando nenhuma property, nada para ele. Existem possibilidades de parcial URL, pegar query string, query parameters, por aí vai. Tá aqui o about, está aqui o nosso novo about. Certo? Então o about está aqui, contato está aqui. Contato não foi separado em componente, eu disse que isso daqui vocês podem fazer como um exercício. Eu vou deixar lá o código pronto no repositório. E aqui está o nosso about. Ok? Se trocar aqui, usando componentes, vou botar entre parênteses só para ter um apelo visual aqui para nós. Ó. Sem parênteses, salvei com parênteses. Já mexi no componente, ele já jogou para cá, a rota está atualizada e assim por diante. Certo, gente? Então, basicamente a estrutura de rotas no React funciona dessa forma. Eu vou deixar linkado para vocês, quem não tem a estrutura básica ainda de uma React App, o linkzinho do vídeo na descrição do canal, tá?
Conteúdo do nosso repositório também vai estar disponível para download lá dentro do github/csfeijó. Tem um repositório quarentena que está o conteúdo de todos os meus vídeos lá. Agradeço a visita de vocês e peço para não deixar de curtir o vídeo para ajudar a gente aí a conseguir propagar mais esse conteúdo e também segue lá o canal para poder ficar por dentro das novidades, porque a tendência é continuar largando algumas coisas novas sobre essas tecnologias, principalmente de React, que é uma coisa bem interessante para aprender, um novo paradigma, né? Certo, pessoal? Muito obrigado pela visita de vocês, nos falamos na próxima. Até mais.